Olha, se você ainda não se deu conta, eu espero que você comece a prestar atenção, ligue as suas antenas aí, porque 2026 já começou, a campanha para 2026 já começou. E existe um fenômeno muito importante para você, junto com essa percepção, você trazer um segundo elemento. Esses tempos atrás, eu reuni com vários colegas que são comunicadores progressistas. A gente conversa com quase todos. E eu falei com um por um, eu falei, olha, nós precisamos nos candidatar. Não quer dizer que a gente vai ser eleito. Eu estou dizendo que nós precisamos começar a colocar a mão na massa. Eu me candidato por Minas Gerais, você se candidata pelo Rio de Janeiro, você por São Paulo, você por Goiás, você pelo Espírito Santo, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte e, logicamente, no Sudeste. Nós precisamos nos candidatar. Por quê? Porque a gente tem que começar a partir para a ação. O que a gente tem percebido é que não existe um sequer da internet que se elegeu para esse Congresso atual. Mas praticamente todos da extrema-direita são fenômenos de internet. Então, se você pegar em cada estado, se você vai, por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde nós estamos, você tem Nicolas Ferreira, né, que se candidatou exclusivamente pela internet. O fenômeno dele é 100% internet. Se você vai um pouquinho lá no Ceará, é aquele que tem aquele apelido de raspacu, eu acho extremamente ofensivo, porque é um palavrão, mas eu nem me lembro o nome dele. Se elegeu exclusivamente pela internet. Você vai no Rio Grande do Sul, você tem lá o Van Hatten, exclusivamente pela internet. Você vai em São Paulo, é pior ainda, né? Aí a gente tem Carla Zambelli, que se elegeu, né, pela internet, junto com o Eduardo Bolsonaro, esse pessoal todo. Então a extrema-direita, em cada estado, ela tem um nome. Você vai lá em Goiás, é Gustavo Gayer, é um sujeito que se elegeu pela internet. Só que, se eu perguntar para você, qual é o candidato que se elegeu porque ele saiu da internet, na esquerda? Qual é esse candidato? Que saiu da internet, tá? A gente não tem esse candidato. Portanto, a gente percebe por que a esquerda perde tanto margem dentro da sociedade com relação a esse avanço da extrema-direita na internet. É porque a gente não tem elementos da internet que colocam a mão na massa. Então, eu sempre disse isso, nós somos a favor de que eles entrem, de que todo mundo entre. Mas aí eu perguntei, como que a gente vai entrar num processo como esse se agora, se hoje, nesse momento, a extrema-direita já está em campanha? Se a gente for decidir isso, a gente vai decidir isso o ano que vem. Quando a gente decidir isso o ano que vem, se isso for realmente acontecer, porque tem uma série de questões envolvidas, a gente já vai ter sido engolido, entende? Porque eles já estão em campanha. Veja bem, o que eu vou trazer aqui para você no vídeo de hoje não é o lançamento da campanha do Carlos Bolsonaro ao Senado em Santa Catarina, não. Já é o desdobramento, já é o que vai acontecer depois, já é se ele perder as eleições, já é a discussão em torno da candidatura dele. Isso hoje, isso agora, tá? Enquanto, se eu perguntar para você, olha, em Santa Catarina, você é de esquerda aí, qual é o candidato ao Senado para 2026? Eu quero fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando aqui de todas as partes do país. Qual é o candidato ao Senado no seu estado da esquerda para o ano que vem? Que não seja um sujeito que está se recandidatando, né? Que não esteja na reeleição. Qual é? Provavelmente você não vai saber me dizer. Se eu perguntar para você, olha, qual é o candidato, qual é o deputado da esquerda que você sabe que não vai se recandidatar e que vai lançar sua candidatura em 2026? Então a gente está com um enorme problema. Paralelo a isso, a gente tem um problema do Congresso. E o problema do Congresso, ele é muito grande. Acabou de sair agora uma pesquisa, essa pesquisa saiu agora, tá? Da Quest, e eu quero trazer essa pesquisa para você, para que a gente possa ilustrar o debate que nós estamos fazendo nesse vídeo de agora, de hoje. A primeira questão, a Quest, ela faz uma entrevista com mais de 200 deputados. Então é uma amostra muito boa. Pô, quase metade dos deputados. Então é uma amostra muito boa, tá? E eu quero trazer para você o resultado dessa pesquisa feita pela Quest, porque ele diz muito, essa pesquisa diz muito a respeito do que é o Congresso hoje e do que ele pode se tornar em 2026. Olha só,
Avaliação da relação do governo Lula com o Congresso. A margem de erro 4,5 para mais ou para menos. Se você observar, 51% diz que a relação é negativa. Não é só isso. 18% fala que a relação do governo Lula com o Congresso é positiva. O que significa? Nós temos gente do espectro da esquerda, do espectro progressista, que nessa pesquisa responde que é negativa, ou daqueles que falam que é positivo, somente uma parte do espectro da esquerda. Talvez somente, olha, acho que nem o PT, porque se a gente for levar em consideração, o PT tem quase 90%. Então, muito provavelmente tem gente do próprio PT que respondeu que a relação do governo Lula com o Congresso é positiva, somente 18%. Então, quer dizer, entre regular e negativo, nós temos 81%. Isso é altamente preocupante. Se a gente for correr aqui com essa pesquisa, a avaliação do governo Lula, quem avalia o governo Lula como negativo, 46% do Congresso avalia, dos deputados federais, avaliam negativo o governo Lula. Aqueles que avaliam positivo, apenas 27%. O que significa, mais uma vez, nós temos pessoas do espectro progressista ou de centro-esquerda que avaliam o governo Lula como regular ou, digamos, negativo. É profundamente preocupante. Eu não quero fazer juízo de valor, eu quero só trazer a pesquisa para você, a gente vai fazer um resumo daqui a pouco para você entender um pouco mais. Quem é o favorito para a eleição de 2026? Aqui nós temos uma situação que aí sim nós temos um problema, porque metade, 50% do Congresso, dos deputados federais, avaliam que o favorito é um candidato da oposição. Então eles já têm fechado, eles já têm definido que o Lula não é o favorito, porque metade está dizendo que é a oposição. Então, metade do Congresso fala assim, cara, você já perdeu. Isso daqui é muito preocupante, porque na verdade isso mostra que o Congresso tem um lado, e esse lado não é o lado do governo Lula, porque eles já avaliam que o Lula é carta fora do baralho. Isso pode mudar amanhã, depois? Pode, mas a situação no Congresso atual é essa. E aí a gente vai para um outro ponto, que é ainda, esse aqui eu considero muito mais preocupante, que é a avaliação da gestão do Hugo Mota. 6% acha a gestão do Hugo Mota negativa. Veja bem, a gente fez um vídeo aqui em que a gente aponta o Hugo Mota como um verdadeiro câncer. Ele é uma tragédia para o país. Essa é a avaliação minha, Clayson, e a avaliação do canal. Mas ela é uma avaliação da maioria de vocês que acompanham o trabalho nosso aqui. Eu queria que você, por favor, só colocar a resposta aqui para ficar mais fácil para eu identificar. Você só coloca o seguinte, nessa pergunta, só responde essa pergunta. A sua avaliação sobre a gestão do Hugo Mota é positiva ou negativa? Não vou nem colocar o regular para ficar uma coisa mais fácil. A sua avaliação da gestão do Hugo Mota é positiva ou negativa? Porque aqui, gente, essa pesquisa, ela aponta que apenas 6% acha que a gestão do Hugo Mota é negativa. Então, assim, cara, eu não tenho palavras para dizer isso. Porque aqui nós temos gente do PT, aqui a gente tem gente da esquerda, deve ter até gente de PSOL aqui, tá? Dizendo que a avaliação é positiva, porque nós temos 60% do Congresso. Desses 60% ainda temos 25%. Então, quer dizer, 85% do Congresso avalia a gestão do Hugo Mota como positiva e regular. O que significa que eu estou falando sozinho aqui, porque o Congresso não me representa em nada, ninguém do Congresso me representa. Porque 6% para mim é nada. Se as pessoas acham que essa gestão do Hugo Mota não é uma tragédia, não é uma coisa assustadora, então não existe, eu não me sinto representado por esse Congresso em absolutamente nada. É absolutamente nada. Isso é assustador.
Um sujeito que se coloca... Eu vou trazer um próximo vídeo aqui, mostrando como é que foi o começo do Hugo Motta, o que ele falou na primeira semana. Porque na primeira semana, eu vou trazer o vídeo para você, não é o caso aqui, mas na primeira semana ele faz um vídeo dizendo que não houve golpe de Estado no 8 de janeiro. Na primeira semana dele. Então ali já era para ter ligado o alerta. Então essa pesquisa aqui, que foi feita agora, ela está levando em consideração o momento atual, mas, veja bem, o Hugo Motta não começou agora. Na primeira semana, ele já tinha feito uma fala 100% favorável aos golpistas e à extrema-direita. Então, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? E aí, esse próximo dado aqui, ele mostra pra gente o pensamento do Congresso. Olha só, tem vários dados aqui. Eu quero colocar o mais importante, tá? Posicionamento dos deputados em relação a políticas. E olha só, 40% dos deputados federais. A primeira avaliação, elevação da faixa de imposto de renda. 88% é a favor. Ou seja, a grandíssima maioria. Certo? Por que eles não votam? Por que isso está parado lá? Por que está parado? Relação ao meio ambiente, exploração do petróleo na Amazônia. 83%. Todo mundo praticamente. Né? Aumento de penas para roubos. 76%. Fim de reeleição para o executivo, aumento de mandatos, 69%, é muita gente, tá? É muita gente. E aí, eu vou deixar para você aqui acompanhar, e nós vamos lá para o final, para você entender mais ou menos como que é o pensamento, tá? Fim da escala 6x1, 70% é contra. É contra. 70%. 70%. Ou seja, esse Congresso, ele é contra o trabalhador, ele é contra as pautas da esquerda, ele é contra aquilo que é o ponto principal, que deveria ser a defesa principal dos representantes do povo. Eles são representantes do povo. Tudo bem, o povo inclui os ricos e bilionários, inclui tudo mundo. Mas isso aqui, 70% ser contra o fim da escala 6x1, isso aqui é um escárnio, isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui é um chute no estômago. Não é nem um murro no estômago. Eu ia falar o chute em outro lugar, mas eu tenho que ter respeito aqui pelas mulheres que nos acompanham. Mas, veja bem, nem sequer a elevação da taxa de imposto de renda para os ricos, eles são a favor, é dividido. Tem mais gente contra do que a favor a elevação de taxa de imposto de renda para super ricos. Ou seja, o que é esse Congresso? Tem outros dados aqui que são muito mais absurdos. Então, o que é a realidade do que nós estamos vendo aqui? É algo que está desconectado do povo. O último dado que eu quero trazer para você, que é o principal problema que o país enfrenta. Para as pessoas do Congresso, né, para os deputados, era a economia e agora sobe para o segundo, que estava lá em quarto, tá? Só para a segunda questão da violência. Por que isso? Porque, e aí, de fato, a violência é um problema. Aí, nesse ponto, eu não discordo, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Quando eles identificam que o problema é a violência, eles têm uma resposta para isso que é a mais ridícula do mundo, que é o punitivismo. Então, assim, a Câmara, que é aquilo que a gente fala lá, aumento de penas, colocar mais gente na cadeia, aquela coisa que o Foucault falava lá décadas atrás, de usar depósito de gente, né? Então, você cometeu um crime, vou colocar você num depósito lá, você fica lá e esquece que existe. Só que aqui no nosso país nós não temos pena de morte, nós não temos pena perpétua, e sai esse pessoal de lá muito pior do que entrou. Então não existe um pensamento na Câmara voltado para a prevenção. Não existe prevenção de crime, existe só essa situação de punitivismo absurdo. Então nós estamos com um enorme problema. A avaliação feita de uma forma que pode até ser uma avaliação correta, mas o resultado que eles apresentam é a coisa mais ridícula do planeta, porque isso vai piorar a situação do país. Então o Congresso Nacional, ele piora a situação do nosso povo. Ele coloca a nossa população numa situação pior. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. Então como que a gente vai sair de uma situação como essa?
Para piorar, a gente tem essa situação que agora empoderou. A gente está falando aqui do Congresso, e o Congresso está extremamente, é o poderoso, é o todo-poderoso, a ponto de colocar uma ação contra o povo, contra o país, contra as pessoas, inclusive de classe média, os pobres de classe média. E se o governo vai se defender sem atacar diretamente, o governo está afrontando. Quer dizer, você me ataca, eu vou me defender sem te atacar, mas eu não posso, eu não tenho direito. Inclusive nessa entrevista de hoje do Lula, eu achei ela muito boa, porque o Lula coloca isso de forma muito clara, olha só. Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França, eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião, nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Então, veja bem, esse Hugo Mota, que é um sujeito que você viu, que gente de esquerda, petista, acha que é ok, Hugo Mota. Ele faz um acordo, 2 dias depois ele descumpre esse acordo, e não é só isso, tá? Ainda tem um outro problema. Ele descumpre o acordo, não atendeu a ligação do próprio presidente, do Haddad, de ninguém. Andou pelos seus próprios passos, apenas com a extrema-direita. E fica tudo por isso mesmo. E, não, você não pode recorrer, cara. Você tem que aceitar calado. Gente, o que está acontecendo? Eles querem destruir o país e ainda não querem nem que a gente diga não é bem assim. Sem atacar, porque o que está acontecendo? O governo está dizendo, olha, nós queremos que o STF julgue a constitucionalidade do nosso ato. Nosso ato é constitucional? A gente pode ter esse ato ou não? Que foi a relação do governo com essa proposta do IOF. É correto a gente fazer isso? Sim ou não? É isso. Não está nem fazendo um julgamento sobre a ação do Congresso. E o Congresso fala, não, se você fizer isso aí, você está atacando o Congresso. Você está se indispondo contra o Congresso. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Na minha vida. E isso por quê? Porque eles querem derrubar o Lula para viabilizar o candidato deles nas eleições, porque, como eu disse para você, as eleições já começaram. A campanha para 2026 já começou. É por isso que a gente está falando sobre a questão do Carlos Bolsonaro de hoje. O plano de Carlos Bolsonaro se perder as eleições do Senado. Veja bem, ele já está falando no posterior, porque ele vai se candidatar ao Senado e ele já tem um plano caso ele perca a eleição. Tá aqui, ó. Carlos Bolsonaro já fez um alerta a aliados no caso de uma eventual derrota. Ele disse que se perder a eleição para o Senado, planeja ir embora do Brasil. Mais um filho do Bolsonaro nos Estados Unidos. O PL mediu nas redes sociais a repercussão da notícia de que Carlos pretende se candidatar a uma vaga ao Senado por Santa Catarina, e o resultado trouxe más notícias ao partido. O levantamento mostrou que não pegou bem na base o fato de Carlos ser lançado em um estado que já é muito identificado com o bolsonarismo. O retorno que o partido teve é que Carlos estará na zona de conforto e que isso não pega bem ao eleitorado. Na avaliação de lideranças do PL, a resposta negativa nas redes pode fazer com que Jair Bolsonaro mude o plano sobre lançar o filho ao Senado por Santa Catarina, mas ele já avalia outro estado. Já então não pode ir Santa Catarina, vamos para outro e tal, mas vamos colocar esse sujeito como senador. E existe uma possibilidade muito grande de, dependendo onde ele se candidatar, ele seja eleito. A gente espera que não. Mas mesmo não sendo eleito, a gente já sabe, vai para os Estados Unidos e está tudo certo. E está tudo beleza.
como o povo manda esses milhões para o Bolsonaro vai lá e manda esses milhões para os filhos dele, fica todo mundo lá curtindo a vida, como a gente vê o Eduardo Bolsonaro na Disney, curtindo com a família, tá tudo certo, vai em rodeio, vai curtir a vida. Gente, se as pessoas não identificam algo como muito errado nessa história, então o país é outro. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você pensa desse cenário que a gente está trazendo para você nesse vídeo. Coloque aqui nos comentários. Por favor, coloque aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like no vídeo, outras pessoas como você acompanham, podem ver o que a gente está falando aqui. E eu peço, por favor mesmo, se inscreva no canal. Eu peço a sua inscrição. Se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a ter um crescimento aqui no YouTube substancial. Todos os dias a gente está trabalhando aqui para você e é o que a gente pede. Nós temos aquela dica especial da renda extra, essa escola de negócios, que tem mudado a vida das pessoas. Eu vou trazer aqui para você, por exemplo, depoimentos de pessoas que começaram a adquirir um bem que ela queria tanto. Teve um colega que adquiriu um PS5, ele queria um PS5, comprou um PS5. Teve uma outra pessoa que adquiriu conseguiu juntar dinheiro para comprar um carro novo. Eu vou trazer todos esses depoimentos que são pessoas da escola que já estão conseguindo ter uma mudança de vida. É uma renda extra. Se você trabalhar, você tem resultado. E você só vai precisar do teu celular para isso. Você vai trabalhar da sua casa ou de qualquer outro lugar, na hora que você quiser. Pode ser à noite, de manhã, de tarde, de madrugada. No dia que você quiser, pode ser final de semana, pode ser no feriado, pode ser durante a semana. Entra aqui no primeiro comentário fixado, que eu vou explicar tudo para você. Eu vou trazer todos os detalhes para você. É o primeiro comentário fixado. É só você entrar aqui embaixo, primeiro comentário fixado, e eu explico tudo para você. Tá bom? E a gente pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. O nosso trabalho é sustentado por você, pelas pessoas que acompanham o nosso vídeo. É assim, a gente não recebe dinheiro de partido, de candidato, de nada. A gente recebe apenas das pessoas que assistem os nossos vídeos. Se você puder ajudar o nosso trabalho, tem o nosso endereço de Pix e você também pode nos ajudar sendo um membro do nosso canal ou apoiador do nosso Apoia-se. São as formas de você ajudar o nosso trabalho. Se você puder, a gente agradece muito. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.